Questão de ordem, artigo 41, inciso 7º, combinado com a legislação 8906 de 94, artigo 7º, inciso 10. Senhor presidente, compete a Vossa Excelência, que preside essa comissão fajuta, lamentável e que tenta criminalizar os movimentos sociais, conceder a palavra, inclusive ao advogado de quem testemunha. A Lei 8906 de 94 garante o direito à palavra dos advogados no Estatuto da Advocacia, que os senhores estão infringindo no seu artigo 7º, dizendo que são direitos do advogado usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação aos fatos. E também para defender quem está testemunhando. O que a gente viu aqui, senhor presidente, é não só um ataque à dignidade da profissão de advogado, quando se tentou silenciar um advogado no seu exercício da sua profissão, como também um ataque ao que vem aqui testemunhar o que configura de muitos dos senhores abusos de autoridade. É lamentável que a gente tenha aqui uma referência para a democracia brasileira, que é o João Pedro Stedley, que está à frente de um movimento que luta pela democratização do acesso à terra e que luta por reforma agrária. Esse país marcado na sua estrutura pela concentração fundiária. E a gente sabe que a luta pela democratização do acesso à terra ela se confunde com a democracia em muitos dos países. Os países que passaram por Revolução Democrática assim o fizeram passando também pela reforma agrária. Infelizmente, nesse país, com quase 4 séculos de escravidão, um país que nunca resolveu a questão da terra. Olha, veja, esse país que os senhores lamentavelmente defendem numa lógica elitista, que filhos de camponeses, que filhos de agricultores não podem entrar na universidade. Esse suco da elite escravocrata e aristocrática no Brasil tenta silenciar um advogado e se utiliza de abuso de autoridade para constranger uma testemunha. Obrigada pela aula, João Pedro Stedley, que você nos deu sobre a urgência da reforma agrária no Brasil e sobre o quanto resolver a questão da concentração fundiária no Brasil é fundamental para a gente fortalecer avançar no que é a nossa frágil democracia. É lamentável o papel que os senhores estão cumprindo aqui. Eu vou só responder. Seu João, na verdade, as testemunhas que estiveram aqui falaram que são cooptadas por promessas de terras nas cidades. Gente simples, gente que realmente quer aquele projeto de ter terra. E vocês entram na cabeça deles, cooptando esse povo para passar necessidade nos acampamentos. Mas eu gostaria de pedir que o senhor aqui comentasse como que é a rotina nas invasões. Qual o motivo do MST manter seus membros em situações subhumanas, no qual vários testemunhas aqui relataram? O senhor há de convir que, pela idade, já faz muitos anos que eu não vou nessas áreas. Ainda que a maioria dos companheiros, em geral, me convidam depois que a ocupação e o acampamento está consolidado. Ou seja, que não há problema de despejo, que não há problema de violência. Então, eu tenho ido muito a acampamentos onde a vida já está normalizada, só depende de tempo para regular e transformar em assentamento. E o que eu percebo lá, nas áreas que eu vou, é que os companheiros, como já disse na primeira parte, procuram fazer as suas regras de convivência, que organizam comissões em função das necessidades. Então, cada acampamento tem uma comissão de saúde, uma comissão de trabalho, uma comissão da escola, e assim por diante. Então, eles vão reproduzindo a sociedade naquele território de acampamento. Senhor João Pedro, os membros são obrigados a trabalhar nas invasões, nos acampamentos? Ninguém é obrigado a nada nesse mundo. Mas teve um relato de um senhor aqui que falou que trabalhou, produziu, plantou mandioca, cuidou
trabalhou para o MST obrigado, e vários outros depoentes que falaram que são obrigados a trabalharem por até atribuições estabelecidas aí por crimes que eles cometem contra o movimento aí. Eu lamento. Penalidades que são impostas a eles. Eu lamento, não é essa a linha do movimento. E o que eu disse antes, esses casos que vocês visitaram não pode ser representativo do universo, nem dos 50 mil famílias acampadas, nem dos assentamentos, de maneiras que é uma amostra pouco real. E também, eu acho, como o companheiro João Daniel estava nessa visita, vocês não podem se julgar só por um depoimento. Vocês têm que ter o contraditório, como é normal, do direito. Então, vocês deveriam ter feito uma assembleia lá naquele acampamento, levantar os problemas e perguntar quem é os culpados. É muito fácil vocês pegar depoimento de qualquer pessoa para que fale do MST, o mal do governo, o mal de qualquer um. Isso é da vida. Seu João Pedro aqui teve vários depoimentos, não foi um ou dois, foram vários depoimentos, e tem muita gente ainda para falar se essa CPI prolongasse um pouco mais. Mas eu quero falar sobre, recentemente, o senhor concedeu uma entrevista ao Follow, um podcast. O senhor se recorda? Flow, podcast que o senhor participou. Sim, qual é o problema? O senhor se recorda? Claro. Tudo que o senhor disse na entrevista pode ser considerado como verdade? Ué, eu me esforço para isso, né? Tá. O senhor defendeu que os assentados resolvam seus próprios conflitos. Disse que eles fazem as próprias leis e aplicam sentença. Disse que não precisam chamar a polícia, resolvem entre eles. O senhor falou isso? Essa questão eu já respondi ao relator. O senhor pode me responder novamente? Eu disse que há uma tradição de que nos acampamentos as famílias fazem assembleia e criam as suas normas de convivência. Isso para a convivência interna do acampamento. Isso não significa substituir a polícia. Se existe algum crime, alguma ofensa ou algum problema maior, evidentemente que as famílias chamam a polícia, como acontece em qualquer comunidade. É assim mesmo. O MST faz a própria lei e seus membros têm o poder de polícia junto aos assentados? Mas tem o poder de polícia? É claro que não, já lhe respondi. Mas na entrevista o senhor fala ao contrário. Vou repetir, é claro que não tem poder de polícia. Quando há problema de polícia, eles chamam a polícia, como acontece em muitos lugares.